Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom. Amém? O que Deus tem feito por nós é algo maravilhoso. Fora aquilo que Ele fez na cruz, não é? Que foi extraordinário. O que Jesus fez na cruz não tem preço, não é? Quero te pedir que você abra a sua Bíblia hoje nos Salmos de número 51. Vamos falar um pouquinho a respeito desse salmo, ver o que Deus quer falar conosco. Lá, Salmos 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir o júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Até aí. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. E não é uma morte comum, não é? Não é a morte física, é a morte eterna. O salário. O que o homem recebe pecando? Um salário. Qual é esse salário? A morte. Davi, ele um homem temente a Deus, desde a sua mocidade, juventude, Davi ele criou um relacionamento com Deus íntimo. Era uma pessoa desprezada da sua família, então ele ficava no deserto cuidando das ovelhas de seu pai, mas lá no deserto Davi usava o deserto para buscar um relacionamento com Deus. Não sei como, mas ele aprendeu a tocar harpa. E ele era um músico, tocador de harpa, um adorador de Deus. Mas Davi ele foi e não passava pela sua cabeça, pelo menos a Bíblia não diz, de que ele seria um rei. Porque as condições dele não apontavam para isso. Ele não era de uma família de príncipes, não era da linhagem real, era uma família das mais pobres, diz a palavra, lá de Belém, da Judéia. Mas Deus escolheu Davi para ser um rei. Davi vai
mais uma vez para o deserto, vai sendo perseguido, e ali naquela perseguição ele está sendo treinado para assumir o reino. E Davi tinha uma coisa com ele muito poderosa, que era o temor de Deus. Ele buscava ter um coração justo, mesmo nos desafios da vida, mesmo sendo perseguido por Saul, e tendo a oportunidade de eliminar Saul do seu caminho, ele não o fez, porque ele sabia que aquilo era pecado. Mas um determinado dia, depois que Davi já está famoso, já tem riqueza, já tem palácio, já tem tudo, Davi deveria estar em um lugar e ele não estava. Porque a proteção de Deus, ela vai estar aonde Deus nos ordenar a ficar. Vou repetir. A proteção de Deus vai estar aonde Deus nos colocar. Então Davi deveria estar na guerra. Era tempo dos reis estarem na guerra. Se ele estivesse na guerra, ele estava assim, debaixo da proteção. Como ele não estava, ele ficou vulnerável. E o que acontece? O capiroto bota lá uma mulher, ele olha para aquela mulher, e todo mundo diz: a Davi pecou porque ele adulterou. Mas se nós formos ver todo o contexto, nós vamos observar. E eu já disse isso aqui uma vez, porque Deus falou comigo. Eu vou agora contar um pequeno testemunho para vocês lembrarem disso. Que eu estava na rua orando por um homem que tinha adulterado. E Deus falou para mim assim: ele não caiu porque adulterou, ele adulterou porque caiu. E deu um nó na minha cabeça. Eu fui para casa, eu saí da rua e fui para casa, angustiado, querendo saber o que era aquilo, porque eu não tinha entendido. Ele não caiu porque adulterou, ele adulterou porque caiu. E Deus me explicou quando é que o homem cai. O que derruba o homem é a soberba. Não é a bebida, não é. A bebida é só uma consequência, o adultério é a consequência. Ele já caiu da presença, porque ele foi soberbo. Então o pecado de Davi não foi o adultério. O pecado de Davi foi usar o seu poder. Ele foi soberbo quando usou o seu poder. Quem é aquela mulher? É a mulher de Urias. Vai lá e traz ela aqui para mim. Ele caiu aí. Ele foi soberbo. Mas nós sabemos que o salário do pecado é a morte. E Davi sabia disso. E aí que nós vamos entrar neste salmo, porque, irmãos, olha, o nosso pecado pode ser o pior que seja. Porque nós pecamos, todos nós pecamos. A palavra de Deus diz que aquele que diz que não peca é mentiroso. E o pecado pode ser pior. Deus está sempre pronto para perdoar. Agora, qual é o segredo do perdão? É pedir perdão? É o arrependimento. O arrependimento é o primeiro passo, porque senão o pedido de perdão fica vazio. Se eu peco e chego diante de Deus, eu pequei, perdoa-me Deus, mas o meu coração não se arrependeu, então o meu pedido de perdão não tem sustentação, porque o meu coração não é um coração arrependido. E consequentemente, eu vou repetir novamente aquele pecado. E Davi descreve esse salmo, e eu amo esse salmo, porque ele começa a confessar o seu pecado, ele tem aqui um diálogo com Deus, ele entra, busca a presença, e ele já começa dizendo: tem misericórdia. Por que ele diz tem misericórdia de mim? Porque ele sabia
que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Ele sabia, então ele já apela logo, ele diz assim, ó, tem misericórdia, não me consuma. Ele está dizendo, tem misericórdia de mim, ó Deus, perdoa todas as minhas iniquidades. Apaga, eu quero aqui citar os verbos que ele fala. Primeiro ele fala, apaga as minhas transgressões segundo a multidão, não é uma misericórdia só, a multidão das tuas misericórdias. Perdoa. Aí depois ele diz assim, ó, agora lava-me completamente da minha iniquidade. Lava-me. Limpa-me. Aí depois ele vai dizer assim, purifica-me do meu pecado. Há toda uma sequência em que ele vai colocando diante do Senhor, vai desenvolvendo uma oração, ele vai mergulhando na sua vida de intimidade com Deus, reconhecendo que Deus é misericordioso, que Deus é piedoso, que Deus é bom. Ele vai engrandecendo a Deus e ao mesmo tempo ele vai diminuindo, pedindo, se arrependendo e pedindo perdão. Ele diz, apaga, lava-me, purifica-me. Agora o que ele diz assim, ó, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Sempre. Sempre. Hoje eu tive uma experiência interessante. A pessoa me mandou uns áudios me acusando de umas situações e eu fiquei pensando naquilo. E a primeira coisa que vem é a vontade de responder à altura, né? É chutar o pau da barraca. E eu fiquei ali, fiquei orando, e assim, o negócio queria entrar, mas eu digo, você não vai entrar aqui. Começou uma guerra. Porque o nosso maior inimigo, irmãos, não é o diabo. Não é o diabo. O nosso maior inimigo somos nós, é a nossa carne. Porque o diabo, quem medita na palavra, quem se reveste do poder de Deus, quem anda em oração, o diabo não tem poder nenhum. Você tem autoridade sobre ele. A palavra de Deus chega a dizer que nós temos poder para pisar em serpentes e escorpiões e em toda obra do diabo. Então o nosso maior inimigo não é o diabo. Ele não tem poder. A palavra de Deus diz que Deus nos cerca em volta e sobre a nossa cabeça está a sua mão. Quem pode tocar? Então nós estamos revestidos do poder de Deus, cobertos pelo sangue dele. Temos a autoridade para expulsar demônios. Agora, nos vencermos, essa é a batalha difícil. Então Davi está dizendo, eu conheço o meu pecado, eu sei a minha natureza, eu sei quem eu sou. O pecado está sempre perto de mim. E essa é uma das coisas que nós precisamos reconhecer. Porque quando eu sei que o pecado está sempre perto de mim, eu sei da minha natureza, eu sei de tudo isso, eu começo a temer mais a Deus e a vigiar, entender que eu sou fraco mesmo, que eu dependo de Deus em tudo. Sou fraco. A minha força e a minha fortaleza é o Senhor. Eu sou fraco. Então quando eu entendo que sou fraco, na hora que vem qualquer tentação, eu vou me proteger debaixo das asas dele. Eu não vou resistir à tentação. A Bíblia não diz resistir à tentação. A Bíblia diz resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas não diz resistir à tentação, diz que é para fugir da tentação. E
Cada dia que passa, a tentação vai aumentar. A tentação vai aumentar. Por quê? Porque a iniquidade tem aumentado, a prostituição, a promiscuidade, a libertinagem, o sensualismo, não é? Tem igreja aí que, coitado dos homens, os homens hoje estão tentando entrar de olho fechado, sair de olho fechado das igrejas. Porque as mulheres estão vestindo roupas que só a misericórdia de Deus, só o sangue de Jesus. Estão sendo embaladas a vácuo agora. Embalada a vácuo. Sabe o que é embalagem a vácuo? Embalagem a vácuo. Né? Então, não, e muita coisa. Então a vigilância tem que ser contínua. A gente não pode vacilar. A gente não pode vacilar. E não é só questão de mulher, não. A cobiça tem tantas coisas para se cobiçar, não é? Então, essa questão do investimento no ter, o cara vê um relógio bonito e diz, eu também quero, daqui a pouco está cobiçando. E é por isso que a gente precisa, a cada dia, meditar na palavra, para o coração estar protegido. Por isso que o Senhor diz, Davi fala, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então ele está aqui na sua entrega, no seu momento de angústia, porque havia pecado, e ele sabia que o salário do pecado era a morte, e ele sabia que poderia ser lançado fora da presença, e ele vai descrever todas essas coisas. E esse é um salmo, eu lembro desses salmos, que um dia eu fazia a obra lá no Sara, e a gente tinha um cadastro, tinha um crachá, uma carteirinha, tudo muito organizado. E nesse dia foi tão interessante que ninguém pôde ir comigo. E eu falei assim, mas Senhor, como é que eu vou só? Mas Deus me encorajou para ir, eu fui sozinho. Quando eu cheguei lá, veio um cadeirante. Sim, e eu buscando uma palavra, e a palavra não vinha no meu coração, não, meu Deus, como é que eu vou falar lá? O que eu vou falar lá? Então a gente pegava aquelas camas com roda e botava num pátio grande assim, juntando e as cadeiras de roda, e botava para aquele povo e tal, e para ministrar a palavra. E eu entrei e um cadeirante me chamou. E disse assim, você pode hoje falar sobre o pecado de Davi? Aí, na hora, bateu o start. Diga essa palavra. Mas foi assim uma coisa tão cheia de graça. Quando terminou a ministração, o irmão me chamou, que acompanhava aquele rapaz, e disse, olha, Deus falou muito com ele hoje, porque ele acha que não tem perdão. Ele está naquela cadeira de roda porque ele pecou, por isso ele perdeu a mobilidade, ele foi acidentado, por causa do pecado dele. E naquele dia Deus falou com ele, que o nosso Deus é um Deus que perdoa, é um Deus misericordioso, não importa o pecado, irmãos, se a gente se arrepende e vai diante dele, nós temos o perdão. A gente não deve carregar sobre nós esse peso, porque o Senhor diz que aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura, e ainda que venha pecar, o Senhor está pronto para perdoar. A gente não pode deixar o diabo nos acusar, não é? Porque nós temos um advogado, Jesus Cristo justo. Jesus é o nosso advogado. Então Davi conhecia a si mesmo, conhecia a sua natureza, sabia que o pecado estava sempre próximo. Já lá vou eu também com o óculos aqui, um negócio chato, rapaz. Aí ele diz assim, contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Ele reconheceu, ele assumiu o erro,
ele não criou desculpas, ele não culpou ninguém. Ele disse: eu pequei contra ti eu só pequei. Aí ele diz assim, eis que em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe, desde lá do ventre nós já nascemos com a natureza pecaminosa. Ele está aqui descrevendo para Deus, e é uma verdade. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Deus ama a verdade no íntimo. Ele sabia que Deus estava fazendo uma sondagem no coração dele. Por isso que ele estava falando toda a verdade para Deus, porque nós não temos como encobrir nada de Deus. A gente pode até maquiar, não é? Mas não tem como encobrir. O melhor é chegar diante de Deus e botar tudo para fora, porque Deus está sondando o coração, mas Ele quer saber se nós somos verdadeiros. A gente precisa falar a verdade para Ele. E às vezes a verdade não é boa da gente falar, né? Que a gente fica até com vergonha do que faz. Um dia eu me chateei muito com uma pessoa, e eu dei tanta vontade de dar um soco na cara. Mas pensa assim, aquela vontade chega, a mão coçou. Mas Deus não permitiu. Eu cheguei diante do Senhor, fui para o quarto, todo envergonhado, mas aí abri o coração e falei: tu sabes que se não fosse o Senhor eu tinha dado. E eu fiquei com muita raiva. Aí eu fui abrindo, e fui falando, e toda a verdade. Daqui a pouco meu coração estava aliviado, estava limpo. É como se eu tivesse... Quando a gente se esvazia, é como se você estivesse flutuando. Parece que o peso sai, você fica leve. Basta falar a verdade para Deus. Eu pequei mesmo, eu fiz essa besteira, agora me perdoa. Está quase na hora de ir embora. Aí, Deus ama a verdade no íntimo, porque Ele está sondando o coração. No oculto me faz conhecer a sabedoria. Aí ele vem de novo aqui, olha, purifica-me com isopo. Quem sabe o que é isopo aqui? Isopo é uma planta, tá? Que você faz, é tipo você faz uma escovinha com ela, vamos dizer assim, né? Aí você molha para limpar. Ela serve para isso, você molha e passa para limpar. É uma bucha, vamos chamar assim. E ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Ele estava sentindo dores nos ossos, da dor do seu pecado. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Agora, observe, depois que ele se esvazia, que ele se arrepende, pede perdão, pede que o Senhor apague, que o Senhor lave, que o Senhor purifique. Agora ele vem assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Se esvaziou de algo, agora quer ser cheio do Espírito, quer ser cheio da presença, porque ele sabia que o pecado tinha afastado ele da presença, e ele precisava se esvaziar da imundície, da sujeira, botar tudo para fora, ser limpo, ser purificado. Agora o vaso está limpo e agora pode ser cheio. Pode ser cheio. Ele já era segundo o coração de Deus, nesse momento que ele falou isso? Eu não sei, agora eu não sei dizer isso, não. Não sei não, na verdade não sei. Mas é até bom, vamos pesquisar, né? Mas eu não sei. Então observe que ele agora pede um novo coração, pede que o Senhor, um coração puro, e que o Senhor renove um espírito reto, para que não saia mais do caminho, retidão. E aí ele disse: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi foi muito sábio, porque a palavra de Deus diz que quando Samuel foi lá em Belém e ungiu a Davi, o Espírito Santo de Deus se apoderou de Davi. Davi não matou o urso porque ele tinha força e era um grande guerreiro, forte como eu assim, que se fizer assim, estoura até
a manga da camisa, né? Então, foi porque o Espírito Santo era com ele. Matou o urso, matou o leão, conseguiu ficar no deserto anos, suportando o desprezo da família, suportando as intempéries do deserto, de noite muito frio, de dia muito quente, animais ferozes, tudo isso porque o Espírito estava com ele. Só que ele sabia que o Espírito só fica em casa limpa. Ele disse: não lances fora de mim o teu Espírito. E veja só, gente, que coisa interessante. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. É um primeiro sinal. Quando a pessoa peca, é a tristeza que vem. Porque a salvação gera alegria. Eu disse isso aqui, acho que foi terça-feira, não sei. Que quando eu me converti, entrou uma alegria que eu nunca tinha sentido na minha vida. E eu fazia tudo para ser um cara feliz e alegre, mas nunca tinha experimentado daquela alegria como no dia em que eu aceitei Jesus. Porque a alegria da salvação não tem comparação. Então, quando a gente peca, o que vem é tristeza, porque estamos sendo apartados de Deus pelo pecado. O pecado cria uma barreira entre nós e Deus. E Davi tinha perdido essa alegria. Davi não estava fazendo uma oração aqui contente, não. Ele estava aqui amargurado, triste. Ele estava se derramando diante do Senhor, pedindo que o Senhor lhe restituísse aquilo que ele tinha perdido porque tinha pecado. Então, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Observe que agora, olha o que ele fala para Deus. Que essa experiência que ele está passando, de ser restaurado depois do seu pecado, vai o levar a ensinar aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Pelo testemunho dele, ele iria testemunhar, ele iria falar de Deus e falar do que ele passou e o que Deus fez na vida dele, para que as pessoas acreditassem e também se convertessem. Ele iria levar agora a conversão para as pessoas, pelo seu testemunho de vida, porque ele experimentou da misericórdia de Deus sobre si. Ele ia levar para aquelas pessoas um Deus perdoador, um Deus misericordioso, que independente da condição do homem, Deus está pronto a perdoar. Pode ser a condição que for, a mais miserável, Deus perdoa. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Amém? Engraçado. Ele não diz assim: eu vou abrir a minha boca e te louvar. Não, ele diz: abre, Senhor. Ele se coloca numa condição tão dependente de Deus, que até para abrir a boca, ele pede a Deus que abra. Olha que dependência, olha como ele se entrega, como ele derrama, como ele se anula como ser na presença de Deus, como ser humano. Ele se anula, ele se esvazia completamente. Porque eu acho que a nossa maior dificuldade é essa, é a gente se esvaziar. Porque para a gente se esvaziar, a gente tem que quebrar todo o nosso orgulho. E nós somos orgulhosos demais. Nós temos que descer na nossa insignificância, para que Deus cresça. E aí Ele cresce e nos leva junto, né? Deus, Ele aparece e nos leva junto, cresce e nos leva junto, porque a gente desceu e se humilhou. Amém? Então não importa o pecado, tá? Não importa o pecado. Pecado pode ser, não existe pecadinho nem pecadão. A gente
tudo é pecado, mas Ele perdoa. Ele é misericordioso. Amém? Então vamos orar ao nosso Deus. Aleluia. Eu falei algo aqui na terça-feira. Eu citei aqui, sempre que há cultos aqui, os cultos assim mensais, existe um tema. É isso? E eu não sou contra ter tema. Os pastores, nossos pastores, eles fazem a parte deles, trazem os temas, oram, buscam e trazem, e é importante isso, eu não disse. E eu tenho dito uma coisa aqui, eu disse terça-feira, eu citei 2 temas, um foi aquele de joelhos é melhor, e citei Deus a nossa prioridade. Nós aqui, nós precisamos entender uma coisa. Se nós fazemos um culto, celebramos a Deus, falando a respeito de um tema, e nós não pegarmos aquele tema e aplicarmos na nossa vida, vai ficar só uma frase de efeito. Não adianta nada. E eu falei para vocês que eu tenho observado na minha vida algumas coisas, e eu citei um versículo bíblico aqui que Paulo diz, eu estou andando em direção ao alvo, então eu preciso ter alvo na minha vida. Então, se Deus é a minha prioridade, eu tenho que estabelecer como alvo. Agora, o que eu vou fazer para alcançar aquilo que eu estou falando que eu quero? Eu quero que Deus seja a minha prioridade. Eu tenho que estabelecer metas para que eu possa me organizar, criar disciplina. Você sabe por quê que a maioria das pessoas não lê a Bíblia todo dia? Não é porque não tem tempo, é porque não tem disciplina, não se organiza. Aí os afazeres tomam conta de tudo. Porque nós temos 24 horas num dia, 8 trabalha, 8 dorme e 8 está sobrando. Aí, como a gente não se organiza, não tem disciplina nas coisas, não estabelece horário e critério para as coisas, a gente termina deixando as coisas de Deus para depois. E Deus não pode ficar para depois. Nós precisamos entender que Ele tem que ser a nossa prioridade. Era o que Davi fazia. Então, para Deus ser a minha prioridade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber. E eu tenho que anotar isso, anotar para não esquecer. Anote para você fazer. Não, olha, segunda-feira, tal hora eu vou fazer isso. Vou tirar só para orar. Terça-feira, tal hora, só vou meditar na palavra tantas horas, tantos minutos, sei lá. Vou ler tantos capítulos, vou meditar num capítulo. Você estabelece. Terça-feira, quinta-feira de noite, eu vou estar no culto chovendo ou fazendo sol. Mas de noite não faz sol, né? Então, sol. Então, mas tem tantos afazeres. Não, mas eu vou estar no culto. Não, mas eu vou estar no culto, porque é prioridade. Estou dando como exemplo. Se a gente não criar disciplina, a gente vai ficar só com frase de efeito. Eu botei no meu coração agradar a Deus. Eu citei aqui, eu vou citar porque tinha muita gente que não estava aqui. Aí eu fui colocando, o que eu tenho que fazer para agradar a Deus? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu tenho que trabalhar a fé. Vou abrir um parênteses aqui. Cris falou no domingo atrasado aí sobre os olhos. Os olhos fitos em Jesus. O que é isso mesmo? Como é que é esse negócio? Ela foi colocando para deixar todo mundo curioso. Aí eu já levantei 23 versículos. Ela falou na escola bíblica. Me chamou a atenção, eu anotei, chegou em casa eu fui,
Veio, anotei os versículos, agora eu vou colocar eles em ordem, vou orar a Deus, para Deus me dar uma direção de como. Se a gente não fizer assim, a gente não anda. Então, o que eu faço? Primeiro, fé. Eu vou desenvolver a minha fé, eu vou aplicar um tempo para trabalhar isso. Estudando sobre fé e tudo, e buscando usar a fé para gerar milagres, porque a fé tem que ser ativa. Qual a outra coisa? Santificação. Porque sem santificação ninguém verá. Como é que eu vou agradar a Deus com a vida em pecado? Eu tenho que me santificar, eu tenho que me purificar. O que mais? Para agradar a Deus, ele se medita na minha palavra de dia e de... Eu vou fazer um exercício. E aí eu fui colocando, para criar uma disciplina. Porque eu sei que a gente, olha, é tanta coisa. E na hora que você quer fazer alguma coisa para quer orar, já vem, é um telefonema, é um não sei o que, é um negócio, é outro. Vai estudar, é a mesma coisa. Se a gente não tiver disciplina, não faz. Não faz. Eu estou dando aqui como exemplo, e você pode chegar em casa, anotar, e dizer, olha, eu quero o meu alvo. Você pode criar um alvo, vários alvos. Você pode criar vários alvos. Por exemplo, agradar a Deus. Outro, ganhar vidas para Jesus. Esse mês eu tenho que ganhar tantas vidas para Jesus. Como eu vou ganhar? Primeira coisa é orar. Segunda é sair e falar aproveitar as oportunidades e levar a palavra. Tá? Essa semana, o menino disse lá, um menino que nem é crente, disse: poxa, rapaz, daqui está pregando direto, mas não vi ninguém fazer apelo aqui. Rapaz, olha, o cara nem é crente, está me ensinando. Você já viu? Rapaz, ia uma unção de manhã lá na empresa, a gente ministrando a palavra. Então, aí eu fiz o apelo. Deus está trabalhando na vida do menino lá. Poxa, está sendo uma coisa... Mas às vezes a gente está disperso, às vezes a gente não está focado, tão focado como deveria. O cara disse, rapaz, tem que fazer o apelo. Nem crente é. É engraçado, a gente vai aprendendo todo dia. Então a gente tem que estar aproveitando as oportunidades. E eles estão tendo temor, porque eles estão vendo o mundo, e eu tenho falado sobre os sinais do final dos tempos, os acontecimentos. E quando eu começo a falar nos acontecimentos, olha as bitocas de olho que eles ficam assim, ó. Estão tendo temor. Então, para a gente ganhar vidas, a gente tem que anunciar. Primeiro tem que orar, pedir a Deus. Coloca as pessoas, Pai, que Tu quer salvar no meu caminho, na minha frente. Deus vai colocar a pessoa que você tem que falar, e ela vai, o Espírito de Deus vai convencer aquela pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Então crie critérios para você se organizar e buscar Deus. Amém? Bota o telefone para tocar 3 da manhã, 5 da manhã, senão você vai dormir até... Tem que botar, irmãos. Eu boto. E às vezes eu levanto bêbado de sono lá, eu vou lá no banheiro e molho o rosto, e molho o rosto, e molho o rosto, saco da cabeça, e fico até o sono dar aquela para poder orar. Amém? Vamos orar ao nosso Deus, porque Ele é bom. Porque Ele é bom. E a sua bondade dura para sempre. Eu quero que vocês orem. Eu tenho passado uma guerra interior muito grande. E eu tenho lutado com Deus, porque eu disse, Deus, eu não aceito minha esposa não estar do meu lado. Não aceito mais. Não pode mais. É muito difícil. E ela é uma mulher de Deus. Falei, Deus, onde o diabo está tendo legalidade? Onde? Porque eu busco fazer a Tua vontade. Me ajuda em oração. Me ajuda em oração. Se é o diabo, ele vai cair por terra. Se é a dureza do coração dela, o Espírito de Deus vai convencer.
não é? E eu não posso desistir da minha família. E eu tenho 2 filhos que estão seguindo o mesmo caminho. Em casa, não quer saber de igreja. Ainda bem que o mais velho é aplicado. Todo dia cedão ele já está com a Bíblia ali orando e lendo. Cheguei agora de noite adorando a Deus, buscando, né? A guerra é grande. Nós estamos numa constante batalha. Hein? E a seara também é muito grande. Se na época que Jesus falou que era grande a seara e poucos trabalhos, imagine hoje, que a população cresceu milhares e milhares de vezes. E nós temos uma responsabilidade com isso, amém? Vamos orar a Deus para a gente ir embora. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós falamos aqui a respeito dos Salmos de número 51, em que Davi confessa o seu pecado, busca o perdão, abre o coração com sinceridade para ti. Da mesma forma nós queremos fazê-lo, porque nós sabemos que nós pecamos contra ti, o nosso pecado está sempre à nossa frente. Mas Pai, perdoa-nos, usa de misericórdia para conosco, nos lava, nos purifica. Meu Deus, nos dá um coração puro, um coração reto, um coração capaz de amar, de perdoar, de obedecer a tua voz. Um coração que anela, que deseja a tua presença, um coração que está sempre disposto, meu Deus, a seguir a tua orientação e a tua instrução. Em nome de Jesus, abençoa, meu Pai, as nossas vidas. Nos dá sensibilidade para ouvir a tua voz. Nos enche do teu Espírito, Senhor, e nos dá a alegria da tua salvação, essa alegria transbordante, meu Deus, inefável. Esta alegria, Senhor Deus, que não tem comparação com nenhuma outra. Que o Senhor venha nos encher do teu Espírito, que o Senhor venha avivar a nossa fé, que o Senhor venha nos curar e nos libertar de todas as prisões, dos medos, meu Deus, dos temores desta vida, da ansiedade, da depressão. Que o Senhor venha em nome de Jesus nos tornar livres para te adorar, para te buscar, para andar em tua presença. Abençoa a tua igreja. Meu Deus, dá à tua igreja disposição e vontade de meditar na tua palavra, disposição para orar. Reveste teus filhos e filhas do teu poder, arma com as armaduras de Deus, em nome de Jesus, Senhor. Dá uma noite de sono restaurador. Fala com eles esta noite. Revela no mais profundo do coração aquilo que está oculto. Fala de maneira extraordinária, meu Senhor. Espírito Santo, guia o teu povo em triunfo de vitória. Livra de todo mal, livra da violência deste mundo, livra da maldade, livra, meu Deus, da corrupção, livra, Senhor, da violência, livra a família, protege a cada um aqui, cada lar, abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais e materiais. Guia, leva para casa em segurança, meu Pai, na paz do teu Espírito. Nos dá uma noite maravilhosa. Em tudo te damos a honra e a glória, em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus Pai, a graça redentora e salvadora do Senhor Jesus, a doce e maravilhosa comunhão do Santo Espírito de Deus esteja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, sobre todos aqueles que servem a Jesus na face da terra. Deus te abençoe com toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.